Chegando mais informação para você que acompanha o Na Mira. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um incêndio nesse caminhão, gente, carregado com óleo vegetal. Ao chegarem no local, constataram que o material de combustível já havia sido consumido pelo fogo. Esse incêndio ocorreu em um trecho da TO 280 entre Almas e Natividade. Segundo o relato do motorista, o incêndio foi causado por uma pane elétrica. A PM também esteve no local e fez o controle ali do fluxo de veículos para que não ocorresse outro acidente. Trabalho importante aí do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar nesse incêndio que aconteceu na madrugada de ontem. Agora são 7h51, um ótimo dia para você, muito obrigado aí pela sua audiência, você continua acompanhando aí as principais notícias do dia ao vivo no nosso Na Mira. Nesse período do ano, né, é comum as pessoas viajarem, né, e é sempre importante a gente tomar alguns cuidados para quando a gente vai para lugares que a gente não conhece, né, de repente a gente vai, eu nunca fui nessa cidade, vamos para lá, é importante a gente ficar atento alguns cuidados, algumas orientações, porque a gente está indo para um local que a gente não sabe sobre as questões de segurança, a gente não sabe a quantidade de assaltos que acontecem lá, a gente não sabe se tem muitas ocorrências violentas, então é importante a gente ficar atento a essas dicas que o Rony Rocha está de volta ao vivo com a gente, vai conversar com a Polícia Militar com essas dicas e orientações. Rony? Rony, é com você. Opa, Guga, não deu tempo nem de tomar um café, Guga. Deu tempo nem de tomar uma água, estou de volta. Já te acionamos aí de volta. Exatamente. Guga, eu estava até comentando com o nosso comandante aqui agora, a respeito dessa situação. Por exemplo, se eu for viajar, for para uma cidade que eu não conheço, ou existe o excesso de confiança, ou o excesso de medo. Aí tem essas duas situações. O excesso de confiança, você pode se colocar em uma situação de risco. Assim também como o excesso de medo, às vezes você pode deixar de aproveitar bem aquele passeio, as férias, a viagem. E para comentar a respeito desse assunto, os cuidados que as pessoas devem ter em relação a esse momento de férias, a esse momento de passeio, eu estou aqui com o Tenente Coronel Gleidson Carvalho, que é o chefe da assessoria de comunicação da PM. Bom dia. Quais são as preocupações que as pessoas precisam ter nesses momentos? Bom dia. As preocupações para quem vai pegar a estrada, para quem vai conhecer uma cidade ou até revisitar uma cidade, são muito interessantes e importantes a fim de que ela não venha a ser vítima de furto ou roubo ou outro episódio que venha a trazer transtornos. Por exemplo, conhecimento de pontos turísticos, conhecimento de pontos de acesso como delegacias, hospitais, supermercados, farmácias, faz com que a pessoa ela não se distraia em momentos que não vá ser importante para ela ou interessante, bem como venha a acudi-la em momentos de emergência. E quem vai viajar? Qual que é a preocupação, no caso, quem mora aqui e vai sair para outros lugares? A preocupação tanto com a residência ou com as malas durante a viagem? Certo. Então vamos para as residências. A pessoa que vai pegar a estrada, vai viajar, ela pode adotar procedimentos de prevenção contra furtos e roubos de residência, como, por exemplo, verificar portas e janelas, sistemas de alarme, sistemas de segurança, cercas elétricas e outros recursos que podem inviabilizar o furto. O furto ele acontece, dentre outras razões, pela vulnerabilidade da vítima. O ladrão ele quer um lugar fácil, um lugar acessível. Se tiver, por exemplo, escadas próximo a muros ou outros suportes que venham a dar recursos para o ladrão subir o imóvel e furtar, isso torna um ambiente mais inseguro. Ainda assim, a pessoa que vai deixar a residência sozinha, ela pode optar por sistemas de iluminação com acendimento automático ou ainda assim pedir para um vizinho movimentar a residência. A residência movimentada faz com que o ladrão, o infrator, ele perceba que ali está sendo vigiada e consequentemente não venha a ser vítima. O que a gente pode falar então para as pessoas que estão chegando em Palmas, as pessoas que estão visitando a cidade pela primeira vez? Como que a polícia está se preparando para garantir a segurança tanto de quem já mora aqui como de quem está visitando?
Sim, a população que está a visitar Palmas está contando já desde 1º de dezembro até dia 2 de janeiro com a Operação Boas Festas. A Operação Boas Festas consiste em 2 momentos, a Operação Natal Seguro e a Operação Réveillon. Então, na Operação Réveillon, que é a que está mais próxima, a Polícia Militar está com efetivo extra nas ruas, disponibilizado por meio de ajuda de custo operacional, e bem como nas datas festivas, na virada de ano, nos pontos turísticos da cidade, teremos policiamento especializado, policiamento específico direcionado para estes eventos. Ainda assim, nós estamos com operações voltadas para trânsito, para condutores que porventura estejam a dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, blitz nas entradas da cidade, blitz dentro da cidade e blitz nas entradas e saídas destes pontos turísticos, seja aqui no plano diretor, seja nas adjacências, como em Taquarussu, Taquaralto e outras áreas. Então a Polícia Militar preparou um esquema de segurança, juntamente com outras instituições de segurança pública, a fim de garantir um Réveillon seguro para todos. Ok, muito obrigado pela entrevista. Informações, Guga, que são muito importantes para ter férias seguras e tranquilas. Rony, eu tenho uma pergunta em relação a lugares desconhecidos. A pessoa vai para um lugar, vai visitar um lugar pela primeira vez. E a gente sabe que acontecem muitos assaltos com pessoas que andam com objetos de valor nas mãos. Entra ali numa rua, para no estacionamento, tá? Pega aquele celular caro e fica ali dando bobeira, dando sopa, como dizem por aí. Quais as dicas da Polícia Militar para quem vai para esses lugares desconhecidos em relação a portar objetos de valor, por exemplo? Ok, Guga, eu vou passar a pergunta aqui agora. O Guga que está querendo saber qual que é a preocupação que as pessoas que estão visitando a cidade devem ter em relação a portar objetos, porque como é um ponto turístico, pega um celular muito caro e aí começa a tirar foto dos locais, mas sem observar que está sendo observado. Os cuidados com esses objetos, cuidados para evitar alguma surpresa. O que a pessoa precisa fazer? Essa pergunta é muito importante e interessante porque faz com que o cidadão que esteja a visitar a cidade ou qualquer cidade turística atente para questões mínimas. Por exemplo, não transportar quantidade de dinheiro excessiva, prefira o uso de cartões ou até transferências bancárias online. Não utilize de celulares quando em situação de vulnerabilidade. É comum neste final de ano a pessoa se exceder no uso de bebidas alcoólicas, andar com desconhecidos ou mesmo visitar lugares que não informou seus familiares. Então, caso a pessoa venha a conhecer um grupo de pessoas e venha se deslocar para um evento desconhecido, que ela informe previamente as pessoas a fim de não se tornar uma vítima. Ainda assim, com relação a objetos pessoais, recomenda-se o mínimo de objetos pessoais de alto valor agregado à pessoa, porque ela pode se deparar com uma situação de furto ou roubo e, evidentemente, o cidadão infrator ele está a observar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que estão portando esses objetos. Então, é um casamento sólido para poder esta pessoa ser vítima. Entendeu aí, né, Guga? Entendi. Muito obrigado, viu, Rony Rocha? Obrigado à Polícia Militar pelas dicas valiosas, todas as orientações super válidas para quem vai viajar, para quem vai pegar a estrada. Viagem segura, viagem com segurança. É importante ficar atento aí a lugares desconhecidos. Esse foi o nosso foco, essa foi a nossa intenção. Ajudar você que está visitando Palmas, você que vai sair de Palmas, vai viajar com a sua família, viajar com segurança sem nenhum transtorno, principalmente em relação a assaltos, a violência, para você não se tornar vítima, não fazer parte aí das estatísticas de assaltos e de violência aí pelo nosso Tocantins.